Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, quem nos assiste pelo canal 16 da TV Câmara. Não poderia hoje deixar de manifestar, enfim, referente a essa greve que nos assombra o nosso país, né? Então, acho que eu fiz um pequeno apanhado dessa situação e queria fazer um relato a vocês, vereadores. Eu acho que o momento é crucial, é de suma importância e a gente não pode deixar desapercebido essa situação, né? O setor de transporte de carga rodoviária representa mais de 60% de tudo que circula no país, incluindo itens essenciais como alimentos, combustíveis. Os grevistas conseguiram não apenas parar o país, mas também pressionar o governo e o Congresso. Em países com baixa malha ferroviária, como o Brasil, a importância dos caminhões ainda é maior. Além disso, cerca de 90% do transporte ferroviário de carga no Brasil é dedicado a minério e grãos. O restante, apenas 10% de outros produtos. Por isso, praticamente todos os itens indispensáveis para o consumidor, incluindo alimentos e combustível, depende do transporte de caminhões. Essa greve já era esperada com o decorrer dos anos. Foram diversos avisos e todos sabiam que essa classe de trabalhadores parassem o país, pararia também. As mobilizações começaram, aparentemente, de forma espontânea nas redes sociais, em especial nos grupos de WhatsApp. Ainda no fim de semana, as principais entidades que estão em contato com o governo e com a mídia, a Confederação Nacional dos Transportes e Autônomos, que congrega a maioria dos sindicatos e de motoristas autônomos, a Associação Brasileira de Caminhoneiros, a União Nacional de Caminhoneiros do Brasil. A presença dessas entidades mostra o caráter patronal das manifestações. Ao longo desses dias, o movimento acabou engrossando pelos caminhoneiros, de frota também. Isso é por aqueles que são contratados com a carteira assinada pelas transportadoras. Essa categoria sofre muito, além da pressão do mercado e de trabalho, que cobra muito horário, fazendo com que o caminhoneiro tenha de trabalhar muito para ganhar algo. Em muitas estradas do nosso país estão ruins. Se você vai lá no interior, é possível encontrar algo semelhante a uma peneira que destrói o caminhão. Aqui eu abro um parênteses para lembrar que o caminhão é o instrumento de trabalho deles e de ganha-pão. Com isso, podem trabalhar, pois um buraco estragou o veículo, sem falar dos assaltos, que já se tornaram um cotidiano na profissão. Então, podemos chegar à conclusão que é uma classe sofrida, com tamanho impacto que estamos presenciando. É possível observar o tamanho de sua importância para a nação. Eu sei que a maioria das pessoas estão apoiando o movimento, mas é preciso destacar isso novamente. O trabalho é extremamente pesado. O caminhoneiro faz turnos de 36 horas, onde que entregar algo, ou seja, absurda quantidade de trabalho, esforço e risco entre eles ocorrem. Comparando com a remuneração, que é baixíssima. Sinceramente, eu acho que demorou muito para essa greve ocorrer. E se ocorreu é porque os profissionais chegaram no seu limite. Nós sabemos que eles estão pedindo redução de imposto do diesel. Todo o meu apoio a esses caminhoneiros. Mas hoje eu quero falar de outra coisa que diz a respeito de todos nós cidadãos brasileiros.
Esse problema é um resultado... Esse problema é um resultado de uma coisinha só, que está acontecendo aqui, é o resultado de várias decisões que foram tomadas no passado. A gente vinha de uma política adotada pela Dilma, que era subsidiar o combustível no Brasil. Significa que época dela no Brasil, vendia combustível abaixo do preço nacional. O petróleo tem um preço internacional. Por um lado, é bom, pois não temos diferença de preço, mas por outro é ruim, pois qualquer coisa que aconteça em um país irá afetar o resto também. Isso não mudou no governo Temer. O que acontecia antes é que o produto era vendido mais barato, pois a Petrobras deixava de ganhar o preço cheio do produto. O Brasil, essa foi uma escolha política até certo tempo atrás. Agora mudou, graças a fatores com a crise da Petrobras, a corrupção, entre outras coisas. O Brasil está operando em déficit, e que significa que todo ano o país pega dinheiro para fechar as contas, sendo que é falada a redução de impostos e subsídios. Alguns outros setores da sociedade está pagando pelo outro setor, recebendo essa função do governo. Racionalizar qual o setor que eles vão explorar e mais o qual estratégico beneficiar. Todos os problemas que estamos vendo agora são uma sequência de estratégias que talvez não foram planejadas e pensadas para beneficiar o povo. E sobre estratégias que nós precisamos discutir. O povo brasileiro é imediatista nas soluções políticas do Brasil. É preciso saber que a melhor opção não existe, é sempre a menos pior. As soluções políticas nunca são fáceis. Nós tomamos dois jeitos de lidar com a política. Falando a verdade, ou falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas o que elege é falar que as pessoas querem ouvir. Aí a culpa dos eleitores. É preciso saber o cenário atual, que milagres não existem. Será como o povo, a gente está disposto a ouvir as verdades. Muitas pessoas não acham importante estudar e ter o conhecimento sobre política. Assim que os políticos corruptos entram no poder, pois a população julga pela moral, pelas mentiras que lhe forem ditas. Aqui ressalto também a importância de estudar a história para que erros passados não se repitam, e a intervenção militar não é a solução. A decisão estratégica que um governo assume, com nosso aval, porque nós votamos nele, irá definir não só a próxima semana, mas os próximos 20 anos. O caos que estamos vendo instalado no Brasil do Brasil é dividido a diversas decisões do passado. O problema é que nós não somos um povo imediatista. É que nós somos um povo imediatista. A gente compra soluções imediatas e não calculamos o custo que será cobrado no futuro. A solução que Temer deu de baixar o preço 60 dias, mas irá pagar esses impostos e não ele. Para concluir, senhor presidente, esse ano temos eleições e nós precisamos sentar e analisar cada discurso. Todo mundo que promete que irá chegar e resolver todos os problemas está mentindo. Se fosse simples assim, alguém já teria feito. Faça perguntas sérias, como ele irá executar isso.
Nós precisamos nos juntar, planejar de longo prazo e pressionar o atual desgoverno para bem de todos de nossa nação. Muito obrigado.